Como já falamos pra vocês, nós temos filhos. Então, conta aí pra gente, minha querida, como é que foram as suas experiências durante a gravidez? Olha que eu tive 4, hein? Ah, você quer saber, tipo... Eu quero saber, no período da gravidez, você tomou muito remédio? tomei os indicados pelo médico. Como é que você fazia pra escolher se você deveria tomar um remédio ou não na época da gravidez? É meio óbvio, eu ia no hospital, o médico passava a receita com base no que eu estava sentindo, com base nos meus sintomas, e a gente avaliava o caso, ele via o meu histórico de medicações, porque tem... Você sabe muito bem, você é casado comigo, eu sou alérgica a penicilinas. Isso daí é... Então, o médico, ele sempre avaliou o meu caso em específico. Então, toda vez que... Por exemplo, na gravidez da Maitê, a gente até conversou mais cedo, eu tive nefrite, que é uma inflamação do trato urinário que vai para os rins. E devido a isso, você lembra que eu tomei muitos antibióticos, eu fiquei um bom tempo tomando antibiótico, só que eu não podia tomar as penicilinas, que no caso seria amoxicilina, bezetacil e tal. Então, com base no meu caso, o médico ia lá e passava o remédio que eu tinha que tomar. E Tilenol tava nessa lista? Tava o genérico, né? Que é, no caso da Maitê, eu tomei paracetamol, né? Que é o genérico. Eu digo isso porque atualmente está saindo bastante estudos com base ligando tanto o Tilenol quanto o autismo, né? São estudos recentes, estudos de Harvard, né? E assim, tendo em vista esses estudos que estão acontecendo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele diz que o Tilenol ele deve ser evitado o consumo para a mulher grávida, porque tem uma certa relação do Tilenol com o autismo. A gente trouxe a notícia aqui para mostrar melhor para vocês sobre o que a gente está falando, caso você não tenha se deparado ainda com essa informação e tudo mais. É algo que, assim, que o paracetamol, por exemplo, o Tilenol é algo que é comum utilizado aqui nas gravidez, assim, principalmente porque dizem que ibuprofeno não dá tanta conta quanto o paracetamol em si. Mas vamos ver a notícia em si que a gente está trazendo. Em fala polêmica, Trump diz que paracetamol deve ser evitado por gestantes e crianças por risco de autismo. O presidente espera que outros países sigam as diretrizes dos Estados Unidos. Republicano também afirmou que não há razão para dar vacinas contra a hepatite B a recém-nascidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, dia 22, que o paracetamol, princípio ativo do Tilenol, pode estar associado a um risco maior de autismo e defendeu que o medicamento seja evitado durante a gravidez e na infância. Não se deve dar Tilenol a uma criança, declarou. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump alertou para que não tomem o medicamento, a não ser que tenha uma febre insuportável e tome apenas um. Cuba não tem acesso a Tilenol e eles virtualmente têm casos de autismo, disse sem apresentar provas. O republicano também voltou a falar sobre vacinas, dizendo não querer mercúrio ou alumínio em vacinas e que as doses contra sarampo, cachumba e rubéola MMR deveriam ser tomadas separadamente. Ele também acrescentou ainda que não há razão para dar vacinas de hepatite B a recém-nascido. Novamente, não apresentou qualquer estudo a respeito. Ao mesmo tempo, a Casa Branca publicou um gráfico que mostra uma disparada nas taxas de autismo em crianças de até 8 anos nos Estados Unidos entre 2000 e 2022, segundo dados do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, apresentados pela Casa Branca. A prevalência quase quadruplicou em 22 anos, passando de um caso a cada 150 crianças para um em cada 31. O levantamento indica que, em 2000, a taxa era de pouco mais de 6 diagnósticos por 1.000, enquanto em 2022 superou 32 mil, evidenciando um aumento de quase 400% no período. Eu trouxe essa notícia principalmente assim pelo fato de que a ciência, a parte da ciência, a parte farmacêutica principalmente, é algo que
vai evoluindo a cada dia saem mais pesquisas, cada dia saem pesquisas novas fazendo estudos que ainda não foram feitos, relacionando, igual aqui na notícia ele mostrou que cresceu o número de relatos de autismo e tudo mais, né? Então não é para menos que eles estão fazendo esse tipo de pesquisa, né? E eu trouxe essa notícia principalmente porque devido a essa afirmação do Trump aí, essa divulgação dessa pesquisa e tudo mais, aconteceu que pessoas que não concordam com o Donald Trump, mulheres grávidas que não concordam com o Donald Trump, iniciaram uma trend no Twitter ou nas redes sociais para apenas pegar e tomar Tylenol grávida. Então, assim, as pessoas elas estão num nível de cegueira ideológica tão grande que saiu um estudo apontando que foi descoberto que você, ao ingerir quantidade de paracetamol ou Tylenol, você pode prejudicar o seu bebê que você está gestando, o bebê que às vezes foi tão esperado por você e por causa de uma ideologia política, você vai lá para provar que o Trump estava errado, uma pessoa que talvez você nunca vai conhecer pessoalmente. Você coloca a vida do seu filho em risco. Você coloca a vida do seu filho em risco e a sua também. Né, pra demonstrar que estava errado. Porque pode dar um caso de overdose, que nem eu falei. Eu tomei durante a gravidez paracetamol, mas sob indicação do meu médico. Num caso específico, como eu falei, eu estava com nefrite. Ou seja, eu tinha muita dor. Eu tinha febre, eu tinha dor. Era um caso à parte. O meu médico avaliou o caso. A gente estudou junto o que era a melhor opção. E eu tomava dentro da dose recomendada. Eu nunca ultrapassei doses. Porque eu sabia que aquilo ali também... Qualquer medicamento é perigoso. A gente tem que ter em mente isso. Qualquer medicamento pra qualquer pessoa, no geral, é perigoso. Se a gente não seguir a dose recomendada de dipirona, de AS... Que eu lembro que tinha uma época que tinha muito pessoal com febre de AS. Que ficava tomando igual balinha, AS. Só que aquilo ali afina muito sangue. Aquilo ali é super perigoso. E as pessoas tomavam como se fosse bala. Se eu não me engano, isso daí tava dando parada cardíaca nas pessoas, alguma coisa assim, arritmia. Porque ele afina o sangue. Tanto que o meu pai era doador de sangue e o sangue dele era grosso. Quando ele ia doar sangue, o próprio laboratório dava indicação pra ele tomar uma S antes de doar pra dar aquela afinada. Mas, gente, é que nem eu tô falando, é indicação médica. Um médico tem que chegar pra você e falar. O médico tem que te dar uma receita. E se um médico chegar, jamais ultrapasse a dose do que ele falou, jamais vai lá e, por vozes da sua cabeça, eu vou tomar um remédio. Porque não é só a sua vida que você tá ali. Você tá responsável por outra, a do seu bebê. Você pode acabar com a sua vida, com a vida do bebê, por causa de eu discordo do Trump, eu tenho que provar. Você quer ser Você é o quê? Um rato de laboratório? As pessoas ultimamente querem ser rato de laboratório pra provar evidência ideológica com base no corpo dela. Eu sempre vi muito uma frase que sempre diziam assim, que a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dosagem. Sim. E, assim, pessoal, vocês pensarem que o presidente dos Estados Unidos não tem nenhum apoio de pesquisa, não tem nenhum apoio de médico do lado dele, informando ele e tal, é ignorância completa. Pessoal, eu vou falar pra vocês, eu não simpatizo nem um pouco com o presidente que tá na cadeira atual do Brasil, mas se na época da gravidez das minhas filhas ele apontasse um estudo dizendo que um remédio que minha esposa tá tomando pode gerar alguma consequência pro meu filho, mesmo eu não concordando com o presidente atual, a primeira coisa que eu falaria seria para minha esposa e eu ir procurar um médico, ver a opinião do médico sobre o medicamento, ver quais são os estudos que foram feitos em cima desse medicamento já. Ver qual é o seu caso, o médico vai avaliar junto com você o seu caso. Lembrando que cada mulher é uma mulher, não é porque eu tomei paracetamol na minha gravidez que eu tô falando pra você ir lá e tomar desregradamente, porque não é assim que funciona. O meu médico avaliou o meu caso. Eu tive um caso de nefrite, eu ficava com febre. Eu tive uma inflamação que subiu pro meu rim, o meu rim inchou. Não é, eu
vozes da minha cabeça, olhei lá no Google, o que tomar no caso do rim inchado. Não, um médico virou e falou assim, a gente vai entrar com medicamento, porque no teu caso é risco de um parto prematuro, é risco de um aborto até. Mas isso foi avaliado junto com o meu médico, meu histórico de gravidez. O seu médico, ele vai avaliar junto com você, o seu histórico de caso, a sua saúde, a saúde do seu bebê. Ele vai avaliar tudo isso. O meu corpo é de um jeito, o seu é de outro. A gente não tem que... E muito pelo contrário, na gravidez não é hora da gente provar nada. A única coisa que a gente tem que provar nessas horas é que a gente vai ser boa mãe e bom pai. É só. E lembre-se, para ser bom pai e boa mãe, também tem que cuidar dele dentro de você. Não é porque ele tá lá dentro bonitinho que ele tá 100% seguro. Não é porque você tá ali mantenha nutrientes, você tem que manter nutriente, manter todas as vitaminas que o médico manda. Cada médico vai avaliar seu caso e passar um tipo de vitamina. Eu tive 4 gravidezes diferentes. Em 4 gravidezes diferentes, os médicos me passou vitaminas diferentes. Porque os meus bebês demandavam coisas diferentes. Cada bebê, cada corpo, cada época que você gestar uma criança vai estar demandando alguma coisa. Obedeçam os seus médicos. Esse é um conselho de uma pessoa que foi mãe 4 vezes. Os meus filhos, graças a Deus, todos são saudáveis. Mas eu respeitei 100% sempre do que o meu médico falava. Se o meu médico falasse assim, Luana, o paracetamol você vai tomar de 6 em 6 horas. Eu não ia falar assim, eu tô com dor, vou tomar... Deu 2 horas que eu tomei, vou tomar de novo. Não é assim que funciona. É um medicamento, é que nem o Renan falou. A diferença do veneno para um remédio é a dosagem. Então você pode acabar com a sua vida, acabar com a vida do bebê e acabar com um monte de gente ao seu redor, porque às vezes é uma criança totalmente esperada. Você cria uma expectativa em cima. Pra quê? E por fim, eu volto a dizer que se você não quer concordar com o Trump, ou se você não quer concordar conosco, procure um médico, veja a opinião do seu médico. A questão aqui que a gente tá debatendo não é se você concorda ou discorda do Trump, é procurem um médico. Olha, se você discorda do Trump ou do que a gente tá dizendo, ou até mesmo de qualquer coisa sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários que aqui é a hora. E, assim, essa notícia só trouxe um lado bom, que agora eu aguardo ansiosamente o discurso do Trump falando quanto é prejudicial ingerir fezes humanas. Vai ser engraçado pra caramba. Isso aí foi ótimo. Bom, e com esse clima descontraído aqui, a gente vai trocar de notícia. Só mais um ponto. Conversem com os seus médicos. Escutem os seus médicos. Não tô confiando tanto no meu médico. Troque de médico, mas converse com um médico. Sempre escute a opinião de um médico.